Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o pastor Cláudio Alves. Ele que tem dedicado ao ministério 42 anos e também tem uma trajetória marcante na vida pública. O pastor Cláudio, ele é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, a Catedral da Cidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua jornada da fé e também conhecer os desafios, aprender as lições que ele tem tido a vida com Deus. Bom, pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um privilégio, uma honra e poder falar da minha trajetória e, na verdade, o meu nome não tem nenhuma importância, a importância maior na minha vida é Cristo e a gente amamos a Cristo e vamos falar um pouco de Jesus. Insere aí o meu nome, ele vai na carona de Jesus, como sempre foi, né? Para a gente começar, como que foi o seu encontro com o Evangelho? O que mais te marcou no início da sua caminhada com Cristo? Olha, eu sou filho de pastor. Meu pai era um pastor leigo, um homem simples, um homem que trabalhava em pedreira, cortador de pedra, alguns chamam de encunhador e outro de marroeiro, né? É uma profissão que hoje está extinta, porque os maquinários substituíram os homens, e graças a Deus que isso aconteceu, porque era um trabalho extremamente pesado. As mãos do meu pai era muito parecido com a sola do pé dele, de tão grossa que era, do trabalho tão árduo que ele exercia. E daí meu pai, eu vou contar a história da conversão do meu pai, porque eu já nasci, né, na família evangélica. Então, meu pai, em 47, ele que era aqui de Nova Friburgo, e foi trabalhar no Rio, e aí teve um encontro com um amigo em comum na feira, que falou de Jesus para ele. Lembrando que foi após uma briga, né? Aquela época ainda tinha briga, né? Hoje ninguém briga mais, hoje é um perigo, né? Então brigou lá com o cara e numa parte o saudoso pastor Antunes, como meu pai também já é falecido, convidou ele para ir à igreja. Ele foi, levou a minha mãe. Em 1947 meu pai se converte ao Evangelho e aí criou todos os filhos, são 13 filhos, ele criou todos no Evangelho, né? É isso. Eu ia perguntar se teve alguma influência de um pastor, amigo ou familiar para essa sua decisão de seguir Jesus. Então, você já me respondeu que foi por influência familiar. A influência foi do meu próprio pai, né? Meu pai era um homem simples, mas um homem extremamente correto, um homem sincero. A gente chama de pastor leigo, né? Que não teve a oportunidade de estudar. Meu pai era um homem de segunda série primária, aprendeu a ler de fato mesmo, lendo a Bíblia, né? E aí ele ensinou, mas era um homem extremamente sábio, com inteligência acima da média, uma interpretação bíblica fantástica. Ele fundou no sentido de iniciar a maioria das igrejas da Assembleia de Deus no município de Itaguaí, né? E aí deixou essa herança, e foi a melhor herança que ele deixou para mim. Não foi o dinheiro, porque ele não deixou nenhum, mas foi o ensinamento cristão. Me ensinou a falar a verdade, viver na verdade, ser correto, ser honesto, me ensinou a ter caráter, e essa é uma herança que todos os pais deveriam deixar para os filhos, né? É isso. Pastor, bem como o senhor disse, o senhor é de berço evangélico, né? Quem teve o processo de conversão na sua família foi o seu pai, logo o senhor já iniciou sua vida no Evangelho. Durante essa trajetória, o senhor teve algum momento em que pensou em desistir, teve algum momento de dificuldade, e o que te manteve firme na fé? Olha só, quando a gente é criança, a gente tem as fantasias de toda criança. Você vai entrando na puberdade, vai aflorando a puberdade, então vai aflorando os desejos na vida da gente. E na adolescência, você dá sempre, né, num linguajar bem simples, uma escapulidazinha, né? Aquelas escapulidas de adolescente. Então,
cometi erros na minha adolescência, mas logo aos 16 anos eu pedi o batismo, eu quis me batizar, aí não foi meu pai que pediu, eu que tomei a minha decisão pessoal. Aos 16 anos foi quando eu me batizei. Mas quando garoto, a gente não... A Assembleia de Deus, ela é uma igreja raiz, né, tradicional. A gente não tinha o costume de jogar bola, né? Mas eu gostava demais de jogar bola. Mesmo que chegasse em casa e tomasse umas boas lambadas do meu pai, aí a gente dava aquela escapulida para jogar bola, né? E eu me lembro de uma vez, aí essa é uma história pitoresca, eu ganhei a minha primeira calça comprida aos 12 anos de idade, né? Naquela época a gente usava calça curta. Então ganhei a primeira calça comprida aos 12 anos de idade. Tinha um rio chamado Trapiche, e esse rio ele desembocava no mar. Quando a maré enchia, esse rio enchia, que a água vinha bem próximo da borda do rio, e ficava muito legal para a gente pular da ponte. E o meu pai não gostava que a gente tomasse banho ali, até porque era perigoso. E ele recomendou, não vai tomar banho. E, infelizmente, é um mau exemplo. Criança que estiver ouvindo, adolescente, não siga esse exemplo. Eu desobedeci meu pai e fui tomar banho. E eu estava na ponte quando ele vinha. Meu pai era rígido. Meu pai, naquela época, ele pegava, tirava o cinto e dava uma coça, né? Todas elas merecidas. Nenhuma que eu e meus irmãos tomou, não merecemos. Não foi merecida, né? E aí, quando ele veio, que ele chegou perto, eu mergulhei na ponte. Mergulhei no rio. Da ponte, soltei, né? E mergulhei no rio. Ele foi para casa tranquilo. Quando eu cheguei, ele me deu uma coça tão bem dada que ficou aqueles vergões. Aí ele foi na feira, ele agora com vergonha de eu sair na rua, foi na feira e me comprou uma calça na feira, né? Era nova, uma calça cor de abóbora, tergal, né? Aí eu sofri 2 vezes, porque eu sofri porque a perna estava lanhada, eu tinha que botar a calça para sair. E quando eu saía, sofria bullying, porque a calça era cor de abóbora. É isso. Então, mas meu pai era um homem extremamente rigoroso, mas extremamente amoroso. Criou a gente com muito amor, com muita dedicação, né? E eu tenho com a memória, né, me emociona em falar de meu pai, porque ele era o cara mais legal que eu tive, o meu melhor amigo da minha vida. É isso. Compartilhe com a gente um pouquinho de como que foi o processo até o senhor aceitar o chamado ministerial e se tornar pastor. Sim. Desde criança, a igreja pregava muito sobre o arrebatamento, de uma forma bem simples. A igreja sempre pregava, olha, Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas, Jesus vai voltar, ainda que não tinha uma base teológica firme, né, para ensinar a gente sobre o arrebatamento. De fato, né, não tinha um estudo de escatologia, os pastores eram pessoas simples, né, como eu disse do meu pai. E aí, eu sempre, ao cair da tarde, olhava para o céu, e nós não tínhamos luz elétrica em casa, não tinha luz elétrica na rua que eu morava, a casa era muito simples, então a gente via o sol, as estrelas, como não se vê hoje. E eu ficava deslumbrado, achando que uma hora daquela, Jesus ia aparecer naquelas estrelas, aquela coisa toda. Então eu sempre tive no meu coração esse temor de Deus. E sempre gostei de pregações. Quando ia um pregador na igreja que trazia uma mensagem expositiva, eu gosto de mensagem textual expositiva, né? Sempre gostei desde criança, eu me encantava com aquelas mensagens. E eu dizia no meu coração, um dia eu vou ser pastor. Eu ainda criança, né? E aí eu olhava aquele homem, olhava o meu pai também, né? Ainda que meu pai era um pastor muito simples, a igreja que ele dirigia era de chão de barro, a parede era de barro, é chamado de estuque, né? A cobertura era de sapê, né? De mato. Então,
a iluminação era de lampião ou lamparina, né? Para ir para a igreja, acendia-se uma tocha num pano, jogava querosene, né? Num pano, amarrava, e um ia na frente. E quase sempre era um trilho que a gente andava, né? E aí ia com a tocha o primeiro para guiar os demais que iam atrás, né? Principalmente nas noites escuras de inverno. E eu mesmo assim me encantava com o Evangelho, né? O Evangelho sempre me encantou de uma forma maravilhosa. E aos 16 anos, como disse, eu me batizei e aos 18 anos fui chamado ao ministério de diácono. Aos 19 eu me caso e logo em seguida eu vou a presbítero. Presbítero, ele é o auxiliar direto do pastor. Com 3 meses de casado, ainda com 19 anos, o pastor regional estava numa reunião e teve uma vacância de uma igreja. E olhou para mim e disse: o Claudinho é o filho de pastor, criado na igreja, esse menino já prega, e você vai para lá, você vai ser o novo pastor lá, né? Como presbítero, vai pastorear essa congregação. E eu fiquei assim, meio saber o que fazer. Vem cá, me mandou ajoelhar. Ele ajoelhou. Aí olhou, tinha 3 senhores, cabeça branca, que na época a gente tinha um medo dele danado. Os jovens tinham medo dos pastores. Aí, Cláudio vai ser o pastor de vocês, logo mais recebe lá, tá? Isso era um domingo à tarde. Eu vou embora para casa, minha esposa com 18 anos. Eu falo: minha filha, pastor, eu posso para a gente lá no Leandro, na congregação do Leandro. Mas como assim? Não, mas quem vai dar posse para a gente logo mais lá? Não, ele já deu posse na reunião. Ele falou que é só chegar lá e assumir a igreja. Então vamos embora. Aí fomos. Com 19 anos, e a minha esposa com 18. Eu faço 62 agora, dia 15 de novembro, né? E vai fazer 43 anos praticamente, que eu estou no altar pastoreando. E por bondade de Deus, misericórdia, graça de Deus, e o meu esforço pessoal, nunca alguém pode botar tudo na conta de Deus, que Deus sempre divide a conta com a gente. Nunca pode esquecer disso. Não, Deus vai guardar, Deus vai dar. Não, Deus mandou você orar, olhar, vigiar. Então tem a nossa parte. Então eu procurei me preservar, me manter numa vida íntegra, correta. E aí eu fui de uma congregaçãozinha pequena, fui líder de jovens no município, fui líder de jovens na Zona Oeste, fui líder de jovens no estado do Rio de Janeiro, né? Eu fui crescendo com o meu trabalho, sempre fui aquele cupim de igreja. Eu sempre fui cupim de igreja, sempre gostei de igreja, gostava de estar no meio do povo, né? E com isso eu fui andando, né? Andando. Foi isso. Essa é a história. Vamos embora. Essa trajetória agora, que o senhor contou, foi boa parte lá em Itaguaí, não foi? Toda em Itaguaí. Toda em Itaguaí. Toda. Agora, pegando a parte da história aqui em Araruama, como foi o início da Assembleia de Deus aqui em Araruama sob sua liderança? Antes de falar de Araruama, eu fui pastor no Mato Grosso do Sul, né, na cidade de Amambai. Eu estive lá quando eu estava com meu filho mais velho, que hoje é pastor. Ele tinha 4 anos. E o caçula tinha 6 meses. E eu era funcionário do Grupo Vale do Rio Doce. Um bom emprego, uma excelente. A mulher, então, fica feliz quando você entra numa empresa dessa. Melhor plano de saúde, um salário razoável, festa para as crianças. O grupo dava toda a regalia que uma multinacional o Grupo Vale dava para a gente. E eu cheguei e falei com ela: olha, tem uma igreja que deu vacância lá em Amambai, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, e o pastor me ofereceu a igreja para ir para lá. Está entendendo que é um chamado de Deus, eu ir para lá. Eu falei: se é para ir, quando é para ir? É para ir imediato. Eu fui na empresa, pedi demissão. Ele falou: não, a gente não pode demitir você. Você não tem falta, você é um excelente funcionário. Aí eu peguei uma folha de ofício, pedi uma caneta
E botei lá eu, Cláudio Luiz Alves, né, meu RG, meu CPF, a carteira profissional número tal, peço a minha demissão em condição retratável e irrevogável. Datei, assinei, peguei minha carteira, entreguei, tchau. Assim, do jeito que eu estou falando com vocês. E isso foi em 1989. E a carteira está lá até hoje. Eu nunca mais voltei nem para pegar ela. Nunca fui ver atrás de fundo de garantia, nunca fui atrás de indenização, nunca fui atrás de nada, absolutamente nada. Deixei tudo lá na Vale Sul, que era o setor que eu trabalhava, e nunca mais voltei. E fui paixão pela igreja, paixão pela obra de Deus, né? Aí vou chegar aqui. E depois eu volto para Itaguaí, né? Fui vice-presidente da igreja lá, dirigi algumas igrejas lá, construí algumas igrejas lá, vim para Bangu, né? no bairro Rio da Prata, fiquei lá 12 anos, também construí algumas igrejas lá, construí uma nova sede lá, e 12 anos depois, já em 2014, fevereiro de 2014, eu sou transferido para Araruama. Aí começa aí o trabalho aqui em Araruama. E aqui a gente vem trabalhando, né? Uma cidade muito acolhedora, um povo excelente, uma igreja passou por um momento turbulento quando eu cheguei aqui, né? Estava num momento turbulento, o pastor foi, na época, foi necessário ele sair, ele saiu daqui, foi para Tijuca. Infelizmente, uns 2 anos depois, ele morava aqui no Sonho de Vida, ele tirou a vida, né? E a gente lamenta muito, né? Mas vida que segue. Eu estou aí, tocando a obra de Deus, vamos embora para frente. Quais foram os maiores desafios enfrentados ao longo desses anos de pastoreio? O desafio, na verdade, a gente encontra no caminho alguns espinhos, e eles fazem parte da nossa vida. Na minha trajetória, eu cometi erros, não pecado, erros que são coisas distintas. Eu, quando estava no Mato Grosso, eu tive um aborrecimento com um auxiliar. Ele era o pai dele havia doado os terrenos onde estava edificada a igreja, e eu havia ganhado para Jesus um homem que tinha uma fazenda que ele havia vendido há alguns anos e o homem não recebia. E depois que ele foi para a igreja, ele recebeu o dinheiro da fazenda. A história não é a minha linha teológica, nem minha linha pastoral, mas aconteceu o que eu vou contar aqui agora. Ele estava num culto, era um culto de umas 50 pessoas, eu falei, tem uma pessoa aqui que vendeu uma fazenda, e só gente simples, né? Eu não sei como é que aquilo veio à minha cabeça. Eu entendo que foi o Espírito Santo, né? E vendeu a fazenda, e a pessoa que lhe comprou a fazenda vai amanhã, 11 horas da manhã, na sua casa e vai lhe pagar. Eu acabei de falar e falei, Jesus, por que eu falei isso? Eu estou ficando doido, o que está acontecendo? Não, aí eu morava do lado da igreja, na casa pastoral. Acabou o culto, aí me levanta o irmão João Bosco, novo convertido, uma semana que estava na igreja. Vai lá, me cumprimenta, pastor, essa pessoa que o senhor falou aí na pregação sou eu. Eu vendi uma fazenda e o cara virou ébrio. Ele vive na cidade aí caindo pela rua. É um bêbado, um ébrio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora? Eu vou ser escorraçado da cidade. Eu fui para casa, não consegui dormir, obviamente. Passei a noite, hora eu orava, hora eu andava dentro de casa, hora eu falava, ó céu, né? Ô dia, por que eu fui falar isso? Rapaz, e no outro dia, eu nem levei o meu filho para a escola, ele já estava estudando, eu não levei, e não consegui abrir a casa, e fiquei dentro de casa. Rapaz, e quando deu 11 horas, o coração palpitando, quando dá 11h30, o filho desse irmão, um menino de uns 10 anos, Richard, bateu na minha casa. Era uma casa de madeira, muito bem feita, mas toda de madeira, que é muito própria da Casa do Sul, né? Principalmente da década de 80.
Aí bateu na minha porta. Meu Deus, quem será? Aí olhei pela gretinha, né? E vi que era o Richard. Eu falei, ô Richard, tudo bom? Aí, pastor, o meu pai mandou dizer que ele já foi para o banco com o homem vai pagar ele. Aí eu falei, meu pai do céu, né? Que coisa extraordinária! Aí fiquei feliz e diante de Deus, assim, com toda a simplicidade da minha vida, estarrecido diante daquele episódio, e aquele moço vai para o banco realmente, e ele volta e fala, pastor, eu quero doar aqui uma igreja bonita, né, que a igreja também era de tábua, uma igreja de alvenaria bonita, e tal. E aí o prefeito da época, ele vai e oferece toda a logística, né? Olha, eu vou lhe dar um arquiteto, porque o terreno era muito no centro da cidade, né? Eu vou lhe dar um arquiteto para fazer o projeto, vou te ajudar e tal. E aí eu fui pegar o documento, e o documento não estava no nome da igreja, estava no nome de pessoa física. Aí eu chamei o rapaz, que era o pai dele, o doador, que já havia falecido, e falei, olha, fugiu o nome dele agora, fulano, eu preciso que o documento vá para o CGC. Hoje a gente chama de CNPJ. Para o CGC da igreja. Aí, não, eu não vou passar não. Aquela fala dele me desapontou profundamente. E eu, jovem, 25 anos de idade, um garoto, né? A Bíblia chama de neófito, ou novo na fé, né? Falta de experiência. Se hoje eu tiro isso de letra sem nenhum problema. Eu ia doar, tranquilamente, que o tempo eu ia convencê-lo a doar. E se fosse o caso, eu indenizaria ele. Mas eu fiquei aborrecido. E no mesmo dia, com um pavio curtinho, neófito, né? Eu vou para o microfone e disse, olha, Nivaldo. O Nivaldo não quer passar o terreno para ele. Logo, eu também não vou continuar pastor aqui, porque eu não vou dirigir uma igreja. Olha que bobagem. Com a igreja no nome de pessoa física, que não sei o quê. Eu criei essa dificuldade. E aí os irmãos levantaram, os poucos irmãos, 50 mais ou menos. O que é isso? Que não sei o quê. Não, pastor, não vai. E eu, no outro dia, arrumei tudo e vim embora com a minha esposa e com meus 2 filhos. Quando eu chego na rodoviária do Rio, um taxista de má índole me leva a Realengo na casa da minha irmã para morar de favor. Olha como é que é as coisas. E ele, no meio do caminho, mexeu no taxímetro. Uma corrida que seria uns R$200, passou por uns 2.000, e chegou lá e ficou bravo. Aí eu tentei peitar ele, a minha esposa ficou com medo, a minha irmã também, e o cara me assaltou na chegada no Rio de Janeiro. Morei com a minha irmã uma semana, uma casa que ficava a 30 metros da casa da frente. Meus filhos sempre foram muito educados, muito tranquilos, mesmo pequeno. A dona falou que não aguentava ouvir a voz dos meus filhos, que eles gritavam muito. Mas é uma coisa espiritual, acredito. Não pode ser. Minha esposa pega e vai embora. E eu estou em Santa Cruz, encontro com ela dentro do ônibus. Ela com o olho vermelho. Já havia chorado. O que houve? Aí ela contou. E nós fomos morar, de favor, na casa do meu sogro, em um quarto. Mas aí, a história é longa demais, né? E emocionante, já emociona a gente também. Então, passamos um momentos difíceis, da dificuldade que você falou. Por quê? Porque aí não teve a igreja. Não teve a igreja. A igreja não me acolheu na minha volta. Então, como a igreja não me acolheu, e não culpo nenhum pastor, não. Quando Deus endurece o coração de alguém, o erro não está nele, não. O erro está aqui. O errado era eu. Eu que voltei. Infelizmente, a minha esposa e meus filhos sofreram por um erro meu. Eu estaria no Mato Grosso tranquilamente, com a vida muito tranquila, estabilizada, né? Eu não sei o porquê. O prefeito já tinha lá, já meus
tinha me chamado para ser secretário municipal. Eu carrego essa pecha comigo. Todo lugar que eu vou, não tem gente que fica correndo atrás de político para ser secretário, para ser isso. E eu tenho um negócio diferente, né? Sempre me convidam, né? Então, é isso, né? Tem as dificuldades. Eu fui pastor em Muriqui, e eu estava em Madureira numa reunião e roubaram o meu carro. E eu continuei pastoreando, eu tinha que pegar o ônibus e ir para a igreja, sem nenhuma dificuldade. E não tem nenhuma dificuldade hoje de andar numa Ferrari e andar num Chevette. Eu não tenho nenhuma dificuldade disso. Eu não tenho nenhuma dificuldade hoje de morar numa mansão, caso vocês tenham alguma para doar. Eu estou aqui, né? Mas também eu moro numa meia água com a mesma felicidade. Porque felicidade não é coisa, felicidade é estado de espírito. A felicidade não é você ter coisas, a felicidade é você ter paz. A Bíblia diz que é melhor morar numa choupana ou num casebre com uma mulher do que morar num palacete com uma mulher rixosa. E diz, quem encontrou uma mulher é um agraciado, é a Bíblia que diz. Então eu tive essa sorte de casar com a primeira namorada, né? Eu comecei a namorar ela, eu ia fazer 17 anos, e foi minha primeira namorada, ela com 16, quando eu fiz 19 nós casamos, ela com 18, eu com 19, e nós estamos casados, vamos fazer em fevereiro agora, 43 anos de casado, né? Com 2 de namoro, 45 anos juntos. É só ela que eu tive na minha vida, né? Ela está me... Não sei se ela está ouvindo agora, mas se tiver, um beijo para ela. Eu amo essa mulher, sou apaixonado por ela, né? Muito apaixonado. Ela todo dia me surpreende. Ela é uma pessoa excelente. É a pessoa que me deu 3 filhos, me deu 3 netos, né? E companheira para as horas que nós passamos, aonde só tinha angu sem nada, né? Não tinha dinheiro para outra coisa. Eu passava na rua e escondia a barraquinha de doce dos meus filhos. Foi quando eu voltei do Mato Grosso. Nunca foi na casa do pai dela falar, ou com qualquer irmão, com ninguém. Ela dizia, meu filho, eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Bom, durante a sua jornada, sim, acredito que o senhor tenha conhecido diversas figuras que poderiam ter influenciado na sua jornada de fé. Quais pessoas, líderes ou referências te inspiram no ministério, ou já te inspiraram, e na forma de viver o Evangelho? Sim. Rapaz, tem um pastor, esse pastor que ganhou meu pai para Jesus em 1947, ele acabou sendo meu pastor anos depois, já na década de 80. Foi ele que realizou a cerimônia de casamento, né, com a minha esposa. Então, esse pastor foi uma pessoa de uma referência, porque ele era um cara muito feliz, um pastor muito alegre, né? Diferente dos pastores meus da minha época, eles eram muito fechados, ele era um carrancudo, né? Muito sério. Ele era risonho, dava gargalhada. E eu falava, quando eu crescer, eu quero ser pastor igual o pastor Antônio, eu quero rir no púlpito, né, no microfone, falar com a juventude sorrindo, com os adolescentes, com as crianças. Então eu peguei isso dele, né? Ele me inspirou muito, né? Hoje eu não tiro retrato com criança em pé. Toda vez que vem as crianças para tirar retrato, eu me ajoelho para me ficar da mesma altura das crianças, para elas se sentirem mais à vontade. Então, com muito respeito e com muito temor e tremor, eu abraço as crianças, porque tem muita pilantragem, muita safadeza, né, com as crianças, e isso me revolta muito. Eu sou uma pessoa
extremamente pavio curto com isso, né? Eu até tive a oportunidade de ser policial, a minha mulher não deixou, nem minha mãe, graças a Deus, né? Por causa dessas coisas, né? Essas coisas, ela machuca muita gente. Quer ver me machucar é alguém mexer com criança, com idosos e com uma pessoa muito humilde, né? O cara é humilde, as pessoas desprezam essa pessoa. Isso me revolta muito, né? Então, quer ser meu amigo, não precisa ter dinheiro, não precisa ter status. É só me respeitar que eu vou lhe respeitar. E se é meu amigo porque eu tenho alguma coisa, não vai ser meu amigo. Uma coisa que eu tenho direito é de escolher os amigos, né? Eu tenho direito. Eu sou amigo do pastor Cláudio. Não sei. Eu disse que você é meu amigo? Não. Né? Então, quem escolhe os seus amigos é você. Né? Então, a gente tem... Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu tenho muitos liderados que eu os respeito todo e trato com muito carinho. Né? E muitos deles vão ouvir esse podcast. Você sabe disso, trato com respeito, com carinho, com educação. Né? Eu entendo que as pessoas, quanto mais humilde, mais respeito e mais educação você deve ter com ela. Por quê? Porque a trajetória de vida dessa pessoa já é um tanto sofrida. E às vezes até sofreu alguns desprezos na vida, como eu sofri, né? Por ser filho de crente. Na rua ninguém deixava brincar com a gente. Naquela época era protestante. Era um filho protestante, filho do Bíblia. As crianças não brincavam com a gente. Né? Graças a Deus que a gente tinha muito irmão, a gente brincava junto. Né? Então, tem essas coisas. Né? Isso não é uma falácia minha, é um sentimento meu. Eu talvez fui forjado para ser pastor, para hoje ensinar os meus obreiros mais jovens, né? E entendê-los, e também ver também, olhar bem para cá, né? Para reconhecer um 7-1 já a metros de distância. Então, a igreja que eu pastoreio, se você for terça-feira, o pastor Cláudio vai pregar. Se você for no domingo, o pastor Cláudio que está pregando. Quando é festa, a gente convida alguns amigos que eu conheço e conheço a sua vida. Né? A juventude tem chama os colegas, a responsabilidade sua. Se vacilar, se falar besteira, você sabe o que acontece, né? Então, porque a igreja, ela é a igreja de Cristo. E o que é a igreja de Cristo? Coluna e firmeza da verdade. Se alguém anda errado, se alguém está fazendo bobagem, isso é problema deles. Eu tenho que andar direito. E aonde eu estou ministrando, eu busco a andar direito. Eu não vou conseguir nunca achar a perfeição. E não é isso que eu estou falando. Eu nunca disse que eu sou perfeito. Mas eu gosto das coisas corretas, das coisas honestas, das coisas de boa fama. Né? É isso. Se pudesse dar um conselho a si mesmo, ao pastor Cláudio de 19 anos, que começou na caminhada cristã, qual seria esse conselho? Talvez me preparar mais, né? Porque eu fui pastor leigo, né? E eu poderia, até tentei, mas não tinha recursos, né? A minha igreja, ela não tem essa tradição de investir num jovem pastor, né? Para ele estudar, para ele se preparar. Hoje, a gente tem uma faculdade, né, que é reconhecida pelo MEC, e a gente pode, se qualquer jovem quiser estudar, a gente ajuda. Né? Ele tem um desejo, a gente sabe que é uma pessoa que tem chamada, e a gente ajuda. Mas se fosse olhar para trás, eu não me arrependo de nada. Os erros que eu cometi foi apenas para moldar o meu caráter.
Os erros que cometi foi para que hoje eu possa olhar para o meu próximo, e eu tenho hoje só de obreiros, né? Mais ou menos 1.200 que estão sobre a minha responsabilidade, e poder ensiná-los com exemplos da minha vida, né? Dos erros que cometi, das dificuldades que passei, e poder ajudá-los e entender a dificuldade que eles estão passando, porque o que acontece? Eu não saí de um seminário e ganhei uma igreja. Não, eu fui forjado com meu pai. Eu ia para a igreja, eu era músico, se vocês não sabem, né? Eu músico do bom, eu tocava triângulo, não triângulo, né? Né? Tocava triângulo na igreja, no grupo de criança, daí a gente vai para adolescente, para jovem, e foi a minha vida toda. Eu andava na garupa do cavalo do meu pai, imagina, né? Ir para a igreja, às vezes chovendo, e a gente vinha no cavalo. Meu pai era muito bondoso, tinha uma capa preta grandona, aí me botava debaixo da capa dele, eu agarrava na cintura do meu pai, e muitas vezes querendo dormir, criança é assim mesmo, né? E ia, né? Eu gostava quando era charrete, porque a charrete, ela tem uma área ali embaixo, ali onde é que tem um banco, né? Então ali botava um cobertor ali, e a gente vinha, a carroça balançando, e a gente vinha, já guindava a gente. É isso. Bom, pastor, entrando agora num bloco que vamos falar sobre vida cristã e ensinamentos bíblicos. O que significa viver segundo os ensinamentos bíblicos nos dias de hoje para o senhor? Olha só, ontem eu estava ensinando na igreja e eu disse, olha, a sua vida não pode ser um terreno baldio, onde todo mundo despeja o lixo, né? Você não pode ser um terreno baldio. Você não pode recepcionar tudo o que você ouve. A Bíblia diz, você provar de tudo e reter o que é bom, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pode ser que no meio da minha jornada eu tenha aprendido algo errado. Então o que acontece? A Bíblia diz que o escritor aos Hebreus, ele escreve que ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração do homem. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. O mundo está caindo, você é cristão, acredita na palavra, no Evangelho de Cristo, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Alguns são armenianos, como você falou aqui, outros são calvinistas, né? E é um direito de cada um. E quase sempre, essa é a minha interpretação, o camarada, ele não se torna calvinista. Ele nasceu numa igreja presbiteriana, numa igreja batista, e ele ouviu, foi catequizado com o calvinismo, e ele vai e defende a tese calvinista. O cara nasceu na Assembleia de Deus e ele fica ouvindo sobre livre-arbítrio, doutrina de Armênio. Então ele vai, e aí ele defende. Aí chega lá no calvinismo, o cara é pré-milenista, eu sou pós-milenista. Não, é o que a gente falou, os dois vão ser arrebatados, vão chegar lá no céu, um vai olhar para a cara do outro, vai falar, rapaz, você era armeniano e está aqui, né? Então a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E o importante que Jesus diz, né, é diferente do que pensam os adventistas do sétimo dia, que eu amo eles e respeito muito, cada um tem o direito de escolher o segmento que quiser, né? Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento. E ele fez uma junção de dois mandamentos. Ele diz que ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu poder, e o teu próximo como ti mesmo. Então, ele diz, você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Quem amar a Deus e o próximo cumpriu também toda a lei. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o importante do Evangelho é um Evangelho de amor. Agora, vamos retratar o que aconteceu ontem na cidade. É uma situação muito enigmática. Por quê? Porque você tem um sentimento
de que um bandido que atirou na polícia, que o cara é traficante, mas é uma alma. Infelizmente, morreu, eu saí de casa agora, estava em 120 já. Né? Então, uma pena. Eu vi um pai falando, eu ensinei esse menino, dos corpos que estavam lá, eu falei para ele não andar com uma companhia, eu falei. Então, um outro que estava sendo preso, a mãe falou assim, ele não é vítima da sociedade, não, eu trabalho dia e noite para dar as coisas para ele tem tudo de bom e do melhor, escola particular, tudo, mas quis a vida errada. É uma coisa muito difícil, né? Nós temos igreja dentro a minha denominação, meu segmento, tem igreja dentro do presídio, né? E graças a Deus nós somos muito respeitados pela direção do presídio e graças a Deus a igreja tem conseguido, ainda que num lugar muito difícil, né, resgatar muitas vidas dentro do presídio. Então a igreja nunca foi a favor da pena de morte, por exemplo. A igreja é a favor da vida. Né? Tanto que nós somos contra o aborto, né? Nós somos contra, entendemos que a concepção é desde do momento da fecundação, né? E ponto final, esse é um princípio da igreja. Então a gente vive o Evangelho, e o Evangelho é simples, é o que Jesus falou, amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, com todo o teu poder, e o seu próximo como a ti mesmo. Isso é a essência do Evangelho. Na Bíblia, né, nos textos de Josué capítulo 1, versículo 8 e Salmos capítulo 1, versículo 2, fala sobre meditarmos na palavra dia e noite. Para quem não sabe, o que significa realmente meditar na palavra? E como podemos aplicar esse hábito na prática no nosso dia a dia? Olha só, eu ensino na igreja e vivo o que ensino. Você tem que ter um conhecimento bíblico para você pensar. Aliás, você tem que ter um conhecimento de algo para você pensar. Você não pensa naquilo que você não conhece. Né? Vou fazer uma pergunta assim para você. Você já foi na China? Não. Logo, você não vai pensar na China, não é mesmo? Então, você pensa que, quando fala numa cidade, como você mora aqui, você, Lagoa de Araruama, calçadão, né? A nossa lagoa, né? A rua aqui, o prédio que você está aqui, o meu estúdio está em Araruama. Então, você está pensando, meditando. A Bíblia, você tem que ter conhecimento dela, você tem que ler a Bíblia. Já dizia Roberto McAllister, o bispo fundador da Igreja de Nova Vida, leia a Bíblia, ela é medicina para a sua alma. E é uma verdade. Então, você vai ler a palavra de Deus e você vai meditar, porque você vai conhecer a palavra. Você só medita, e isso que Deus estava falando com Josué. Josué, você só medita naquilo que você conhece. E você conheceu a mim através de quem? De Moisés. Você era o garoto de Moisés, você era o ajudante de ordem de Moisés. E Moisés, no capítulo 31 de Deuteronômio, disse, olha, está chegando a tua hora. Não conhece essa palavra, né? Eu estou findando meus dias e você vai ser o meu substituto. Né? Então, dá todos os conselhos a ele, e no capítulo 1, como você bem leu, né, o Senhor vai, olha, Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus fala. Moisés, meu servo, é morto. Não fala que o Josué é servo dele, não, tá? Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai estar na frente do povo. Tá? Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não te mandei eu. Se botar o seu pé, vai ser a sua terra de conquista. Não aparte a tua boca do livro dessa lei. Lê para conhecer. Né? E aí medita nela dia e noite. Mas primeiro manda ele ler, manda ele conhecer. Então, quem não conhece, não medita em nada. Então, é isso, é o Salmo 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho de ímpio. Antes tem o seu prazer quê? Na lei do Senhor. E nela, né, medita dia e noite. É isso. Vamos lá. Agora a gente vai para o bloco 4, falar um pouquinho sobre fé, política e vida pública. Ok. O senhor tem formação em Direito, né? E também já atuou fortemente na vida pública. Sim. Como conciliar a fé cristã com a política e a gestão pública? Olha só, a política sempre esteve envolvida, não com a igreja, mas com o cidadão. O cidadão que é cristão,
seja ele protestante, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele da religião que for. Ele é um cidadão que tem RG, CPF, título de eleitor. Logo, ele é uma pessoa apta a ser um político. Então, eu acho que, como tem alguém que é espírita, por exemplo, tradicionalmente no Rio de Janeiro, Átila Nunes e a sua família é espírita, praticante, e sempre foi vereador da capital, deputado federal. Não há nenhum problema. Ele é um cidadão que tem direitos e deveres. Então, todo cristão, ele tem direitos e deveres. Se ele entende que ele tem chamado, ele tem know-how para isso, ele se candidata e vai ser, quem sabe, um bom legislador, até porque a política, ela tem que ter, não é nem deve, ela tem que ter pessoas de todos os segmentos. Porque se houver pessoa com um pensamento só, a gente vira uma ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Então, eu acho que essa pluralidade de pensamentos, ela é saudável. Por quê? Porque nós não pensamos iguais. As pessoas não pensam iguais. Eu vi ontem na Câmara um grupo reprovando a atitude do governador, por exemplo, e um outro grupo apoiando. Isso é saudável. A política é isso. Então, o cristão, ele tem que estar lá, porque tem algumas pautas que o cristão, ele reprova. E as pautas vão para a lei. E se vira lei, não tem jeito, ninguém segura mais. Então, eu acho que o cristão, ele tem que se comportar. Eu tive o privilégio de exercer integralmente um mandato. O outro mandato, eu fui para a secretaria. E tive o prazer de entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. E quando eu volto na minha cidade, as pessoas da onde eu trabalhei me recebem com muito carinho, com muito respeito. Até porque a recíproca é verdadeira. Sempre tratei isso com carinho e com respeito. Isso. Bem como o senhor mencionou, o senhor já cumpriu um mandato como vereador e outro mandato como secretário de Serviços Públicos por Itaguaí, correto? Isso, correto. De que forma os princípios bíblicos, eles influenciaram as suas decisões e sua postura na vida pública? O que acontece? Eu já era uma pessoa muito conhecida na cidade, de uma família evangélica tradicional. Duas coisas. Primeiro, que não é do meu caráter fazer coisa errada. E depois, eu sempre respeitei a história do meu pai e da minha família. Então, procurava, com zelo, fazer tudo com decência, com ordem, sem deixar. Eu tive na Secretaria de Obra e eu tinha muitos fiscais a meu comando. E fiscais, com todo respeito, se algum fiscal estiver me ouvindo, eu amo os fiscais, pensa nos caras, gente boa, fiscais. Mas tem alguns que tinha vício, não aqui em Araruama, lá na minha cidade. Tinha vícios, e eu chamei todos eles e conversei com todos eles. E expliquei a eles que se por acaso houvesse qualquer coisa errada, eu, particularmente, não ia fazer nada, porque eu não tenho nada contra ninguém, cada um faz da vida o que quiser. Eu não tenho absolutamente nada contra a vida particular de qualquer pessoa que seja. Eu lido com o ser humano. E aí, quando houve, eu fazia um ofício e entregava para a Procuradoria. E a Procuradoria colocava eles à disposição e abria um inquérito administrativo interno e ia apurar. O que coisa. Quando chegava alguém no meu gabinete, e chegou algumas vezes, acusando o fiscal, aí eu sempre tinha um gravador na minha mesa para me salvaguardar, sempre tive. Falou, acabou de falar, tá tudo bem, tá aqui, o senhor falou, aí tá aqui, você fica tranquilo, a gente vai abrir um processo administrativo, e aí
90% deles, mais um pouquinho, mais de 90%, aí não. Então, as pessoas querem acusar, mas querem deixar a responsabilidade com você, no caso comigo. Então, não, vamos dividir essa responsabilidade. Né? Eu não tenho problema, eu abro o processo. Porém, eu vou inserir todas as falas que você me disse. Aí, a maioria, um pouco acima de 90%, de cada 10, passava de 9, né? Que não queria continuar. E aí, os meninos, e a gente ficava muitas vezes sem um apoio para tomar uma decisão. Mas, graças a Deus, sempre tive um convívio muito... Isso aconteceu 2 vezes só, e eu não fiquei no mandato, eu não me expressei bem. Eu fui de 96 a 2000, depois fiquei de 2004 até 2012. Então, na verdade, eu fiquei... Vou até contar aqui, né? 4 anos primeiro, depois eu fiquei mais 8. Fiquei 12 anos como secretário. Né? 12 anos. Saiu o governo, outro governo. É muito comum a associação da política como algo distante da fé. Sim. O senhor acredita que os cristãos devem se envolver mais na esfera pública? Sim, o cristão deve se envolver bastante. Bastante. Principalmente se ele for um cristão de caráter, porque o nome cristão não está dizendo que ele é de boa índole, que ele é de caráter, que ele não. Né? Mas se ele for uma pessoa de boa índole, de caráter, né, ele vai ser um excelente legislador ou um excelente executivo. Né? Eu tenho um conhecido da igreja, em Cuiabá, que é prefeito de Cuiabá. E é um cara durão. Ele dura essas pautas todas, ele bate de frente, mas é um cara correto. Né? Ele é aquele cara que não há dolo. Não há dolo o quê? Não há crime, não há do que acusá-lo. Então, ele sempre foi um cara firme, correto, da simplicidade, né? E toca a vida. Então, parabéns para ele. E tenho o meu respeito e a minha admiração. Eu conheci algumas pessoas que não eram cristãos, que foram políticos e que eram extremamente corretos. Todo político é ladrão. Não é verdade. Né? Todo advogado é ladrão? Não, não é verdade. Todo médico é ladrão? Não, também não é verdade. Né? Todo contador é ladrão? Não. Tem ladrão? Tem. Tem advogado? Tem. Tem médico? Tem. Né? Tem contador? Tem. E tem até pastor que é ladrão. Imagina um político, né? Tem. A gente não pode fugir, botar um tapa-olho e achar que é crente, é certo. Nunca confie nisso. Eu sempre ensino na igreja. Quando você vai alugar uma casa, não chegue numa casa e diga assim, olha, pode alugar para mim que eu sou crente. Aí eu digo para quem tem a casa para alugar, se falar isso, não alugue. Não alugue, porque é 7. 7, palavra chula, né? Mas é difícil. Então, a fé não fia você em nada, não é fiador de nada. A sua religião não pode ser fiadora de nada. Quem é fiador é o seu caráter. O homem tem que ter caráter. Tem muita gente eu conheço, eu tenho um amigo, Pedro, um amigo em comum de secretaria, que era um homem sério. Ele era espírita. E nós convivíamos muito bem, por quê? Era até interessante. Eu pastor e ele espírita. E na época eu era do serviço público e ele secretário de obra, e nós nos dávamos muito bem. Falei, pode, um pastor e um camarada espírita. Ele era um homem correto, um homem direito, um homem de família. Os processos deles eram despachados com equidade, com equilíbrio, e eu acompanhava a vida dele. Então, é meu amigo e tem o meu respeito, independente de ser. Mas o cristão, ele deve se envolver. Sabe por quê? Porque hoje nós temos mais de 30% de evangélico. Ele tem que envolver e votar em alguém. Né? Cada um vota em quem quiser. Eu nunca na igreja expus, mesmo sendo candidato, pedir voto a ninguém. Nunca fiz isso. Né? E até hoje, não faço. Até digo, olha, eu tenho um candidato. Eu tenho. E eu falo o nome, né?
Eu, na última eleição, nas últimas 2 eleições, eu votei no Bolsonaro e expus, né? Olha, eu vou votar no Bolsonaro. Se você quiser votar, vote. Né? Não quiser também, vote em quem você quiser, você é livre. Você tem liberdade. Eu vou votar. Eu não sei nem se a minha esposa vai votar. Até acho que vai. Mas eu não sei, ela entra sozinha na cabine. Meus filhos entram sozinhos na cabine, eles votam em quem quiser. Né? As pessoas votam em quem quiser, as pessoas são livres. As pessoas são livres para votar em quem quiser. Isso é um direito líquido e certo de todo eleitor. Né? Infelizmente, nós somos ainda obrigados a votar. Eu sou contra isso. Eu acho que tinha que ser facultativo. As pessoas que quisessem ir, né, e tivessem convencido pelos políticos que ela mereciam ir lá votar, iria. Senão, não iria. Né? Mas eu acho que o cristão, ele pode e deve, sim, estar na política. E ainda falando sobre o papel da fé na sociedade, como o senhor enxerga o papel que a igreja exerce nos dias de hoje, em meio a tantos desafios que o país enfrenta atualmente? Desafios sociais, espirituais. Como que o senhor enxerga o papel da igreja? Eu enxergo que a igreja tem feito um papel excelente, porém aquém do que poderia fazer, mas um papel excelente. Né? A gente, por exemplo, chegou uma senhora na nossa igreja, numa noite chuvosa, devia de ter umas 15 pessoas na igreja, chovia muito. E essa jovem senhora chegou com o bebê no colo e acabou o culto. Ela continuou sentada. Eu me dirigi até ela, junto com a minha esposa, cumprimentei, perguntei seu nome, se ela estava precisando de alguma coisa. E ela contou-me que tinha sido despejada e que ela tinha contraído o vírus do HIV. E ela estava bem, um semblante bem debilitado, magrinha. E ela, então, naquele dia, decide entregar sua vida para Jesus. A gente passa a cuidar daquela moça. A gente vai cuidando dela, e orando por ela, e ela crendo, inclusive, na cura dela. Aquela moça foi engordando, pegando... O marido voltou para ela. Por incrível que pareça, eu não sei explicar isso cientificamente, ela ainda teve mais 2 filhos, e os filhos não nasceram soro positivo, ainda que ela era soro positivo. O marido dela também se converteu lá na igreja, tornou-se diácono da igreja, nunca foi contaminado por ela. Hoje ela é avó, o médico tinha dado a ela meses de vida, ela é avó, ela, quando faz exames, não acusa que ela está curada, mas também não é mais soro positivo. Mas o médico não dá alta para ela. Ela todo mês vai lá no fundão, isso há 23 anos, né, que aconteceu isso. Então a igreja tem um papel, além desse, né, o papel de acolher essas pessoas. Outro dia, aqui na igreja, chegou um garoto de 20 anos de idade, morador aqui de Iguaba, e o menino, ele estava lá na igreja, procurou uma irmã lá, e ela levou até minha esposa levou até mim, eu levei ele para o meu gabinete. O menino tinha uns trejeitos de homossexual, e aí por que você procurou a igreja? Porque eu estou na rua, não tenho mais família, e começou a contar a história dele, e eu me compadeci da história dele. Ele não há nenhum problema do menino ser homossexual. Eu dei um abraço nele, né? Aconselhei ele chorou, eu chorei também. A história, a trajetória dele, muito triste, né? Virou travesti quando foi para o Rio, aí voltou, e eu fiz tudo. Isso foi agora, tem meses agora. Tentei de tudo para ajudá-lo. Trouxe ele aqui fora, paguei janta para ele, né? E marquei com ele no outro dia dele voltar. Só que ele não voltou, né? E até hoje eu fico procurando ele. Então, eu como igreja, né,
comprei um sítio e doei para um pastor que tem chamada. A chamada de trabalhar com população de rua. Eu disse, pastor, eu não tenho essa chamada, porque tem que ter muita paciência, né? Como eu não consigo trabalhar, e o senhor consegue, o senhor não tem condição de financeira. E eu tenho. Então eu entro com condição financeira, compro um sítio, dou para vocês, e o senhor vai cuidar. Tá bom? Ele ficou feliz. Então tem lá em Itaguaí, no bairro Jardim Ueda, o nome do sítio, se você já procurar baixar, é Varão de Guerra, nome lindo, né? Sítio Varão de Guerra. O senhor lidera uma das igrejas mais tradicionais e influentes da região. O que você considera essencial para manter a unidade e o crescimento saudável da igreja? A nossa igreja, diferente de outras igrejas, ela é sacerdotal, o sistema de governo. O que é isso? O sacerdote, né, no caso seria o pastor presidente, ele tem ele detém o poder de presidir todas as demais igrejas, que nós chamamos de congregações, que é fundada por ele na administração dele. Então, nós nascemos assim. Então, em Araruama, tem a sede aqui, e nós temos em praticamente todos os bairros, temos entre congregações e subcongregações, 46 filiais, todas dentro do bairro, da cidade de Araruama. Então, nós somos hoje 46 mais a sede, com mais a catedral agora 48, né? Então, a gente vive assim. Por exemplo, agora eu estou iniciei segunda-feira a construção de uma nova igreja em São Vicente, em frente à Clínica dos Olhos ali, do hospital ali. Bem naquela rua, bem em frente. O único terreno vazio que tinha ali, passei lá, tinha uma placa lá de venda, né? Eu liguei, aí compramos. Tem alguns membros da nossa igreja, umas 20 pessoas que já frequentam a nossa igreja, que já moram ali, então vai acomodar essas 20 pessoas. Entre eles tem um presbítero, né, que meu irmão Eduardo, ele lidera essas pessoas, eu vou construir o templo, e ele vai ficar ali pregando o evangelho ali. Ali ele vai cuidar das pessoas carentes, ali ele vai falar de Jesus, né? Ali vai aproximar a pessoa de Cristo, e assim vai tocando. E ele tem a supervisão minha. O que eu tenho a supervisão do bispo no Rio. O Rio tem a supervisão do de São Paulo, né? Então a gente não é solto. O que acontece? Se eu errar, ou se a igreja, sei lá, amanheceu amanhã, não vou mais com a cara do pastor Cláudio. Eles se reúnem e pode reclamar ao bispo. E o bispo vai vir aqui ver a situação. Ou vai me transferir para uma outra cidade, ou pode até me destituir, dependendo do que eu pratiquei, né? O que é diferente de uma igreja autônoma, que nasceu sozinha, né? Aí, às vezes, acontece de alguém cometer algum deslize, e quem é que vai disciplinar ele? Ninguém. Ele não tem quem o discipline, né? Não, eu tenho um pastor, né? Eu sou pastor aqui, em Araruama, eu sou pastor absoluto. Mas quando o bispo vem aqui, eu até brinco com o pessoal, né? Quando ele vem aqui, acabou. Só quando ele entra no carro dele que vai embora, eu volto de novo. Né? Porque ele é hierarquicamente, né, superior a mim, né? Então, nós temos alguém que há um foro, que a gente chama, né? O foro. Onde é que é o foro da igreja nossa aqui? Na Rua Carolina Machado, 174 Madureira. É lá que é o nosso foro. Todo mês eu vou na reunião lá. Então não é só aqui. Nós estamos aqui, tem Iguaba Grande, tem São Pedro da Aldeia, Campo Redondo, aí, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, aqui em Bacaxá, ali em Rio Mole, e assim vai, né? São Gonçalo, Itaboraí, Niterói. E todas as cidades do Rio de Janeiro têm as nossas igrejas sede, que não nasceu agora. Nasceu quando veio 2 missionários suecos, né, que se aportaram dos Estados Unidos, pegaram o navio e aportaram em Belém do Pará, em 1909, foram congregar na Igreja Batista. Aí da Igreja Batista eles já tinham uma linha pentecostal, porque houve um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa, né, em Chicago, nos Estados Unidos.
E eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua, e eles vieram. E só tinha a Igreja Batista em Belém do Pará, e eles foram congregar com o Batista. Né? E ficaram 2 anos congregando. Até que o linguajar é um pouco diferente, né? A fala um pouco diferente, né? E não tem jeito. Você sabe que a criança nasce e o pai é vascaíno. Parabéns aos pais vascaínos. Mas o moleque cima de ser flamenguista. Rapaz, é um negócio de maluco. Mas né? O cara é vascaíno, o filho cima de ser flamenguista. E não tem quem tire. Quem ensinou aquilo para ele? Ninguém. É um negócio. Eu, por exemplo, gosto do Botafogo. Ninguém me ensinou a ser botafoguense. Não sei, quando você é criança, parece que, né, escolhe assim do nada e então a igreja, né, os 2 missionários que nem falavam português, eles foram aprender a falar português porque um era mais tendencioso ao estudo e o outro era mais tendencioso ao trabalho. Eles pegaram o Daniel Berg, que era forte, foi trabalhar de estivador no porto. O Gunnar Vingre era mais magrinho, mas porém mais chegado à leitura. Foi estudar português. Aí ele estudava português de dia e à noite passava para Daniel Berg, o que ele aprendeu. E assim os 2 foram começando. E aí, um belo dia, eles estão em casa. Olha como nasceu a igreja, a Assembleia de Deus. Eles estão em casa, já com a evidência da groselha, de falar em língua. E uma moça de nome Celina Albuquerque, isso em 1911, vai até a casa deles, onde eles estavam. E lá, eles orando, ela fala em língua também. A irmã dela, eles eram batistas, a irmã dela, que era batista e viu a irmã falando em línguas, ela fala: eu vou falar para o pastor que você está falando igual isso aí. E aí abraça a irmã para levar. E a irmã, daqui a pouco, ela também começa a falar em língua. E aí não tinha mais o que falar para o pastor. E ele começou ali. Com essa primeira irmã, Celina de Albuquerque, em 1911. E aí não teve jeito. A Igreja Batista disciplinou eles e assim, num bom português, expulsou eles da igreja, né? E eles tiveram que abrir uma pequena igreja, um pequeno ponto de pregação, que desse ponto de pregação hoje, a Igreja Assembleia de Deus, além de estar em cerca de 198 países, né, do globo, no Brasil, nós somos mais ou menos uns 30 milhões, 35 por aí, dessa atitude de 2 missionários. Né? Bom, agora falando sobre essas inovações tecnológicas que vêm acontecendo com o passar do tempo, como o senhor lida com essa transformação, com essa inovação dentro da igreja? Por exemplo, os jovens, hoje em dia, as mídias sociais, as novas formas de comunicar o evangelho. Imagino que, por exemplo, se você falar a palavra evangelizar, era um folhetinho antigamente, hoje em dia... Fiz muito culto ao ar livre. Né? Como que é se adaptar a essa transformação? Olha, rapaz, para o pastor de mais idade, ele tem uma certa dificuldade. E eu estou inserido neles. Eu não domino bem a internet. Uma criança de 7 anos me dá volta na internet. Né? Então, realmente, eu não sou um cara bom de internet. Até já tentei, mas quando eu vi que não era a minha praia, eu faço o básico, né? Aí contrato os meninos para fazer para mim, digo o que eu quero, olho, corrijo e vou para frente. Eu estava dizendo, domingo eu tive batismo e nós tivemos o prazer de batizar 79 novos convertidos. Então, 79 pessoas desceram as águas. Esse ano, excepcionalmente, foi eu e minha esposa. Eu batizei os homens e foram 37.
e a minha esposa batizou as mulheres que foram 40. Sempre as mulheres é a maior parte. Dessa vez foi a única vez que quase que empatou. É sempre de 10, 7 para 3. É mais ou menos, sempre mais mulheres. Isso é desde o tempo de Jesus, né? Jesus rende na cruz, né? Eu não gosto de falar que Jesus morreu, que ele se rendeu em espírito, e ele diz que ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos vão chorar. O mestre falou que ia, né, voltar no terceiro dia, que não sei o quê, vai todo mundo. Aí Pedro vai para a praia. Pedro, você vai fazer? Eu vou pescar. Acabou, vou pescar. E vocês? Não, eu vou contigo. Acabou. E a mulher? Mulher não, a mulher foi lá no túmulo. Quando chega lá, encontra o anjo lá e fala, por que busca o vivente entre os mortos? Não está mais aqui, já ressuscitou. Vai e avisa os seus irmãos. E a mulher que saiu no oceano, foi os homens. Mulher que foi a neotestamentária, quem começou a falar de Jesus, não foi os homens recolheram a sua insignificância, pelo menos naquela época, né? Tanto que Jesus encontra com eles no caminho de Emaús, e eles vão andando e não reconhecem a Jesus. Quando eles vão lanchar, que Jesus dá graça, né? E eles reconhecem, falam, o seu coração ardia quando ele orava, né? Reconheceram na forma que ele partiu o pão, né? Então, a igreja, ela vai andando na tecnologia. Então, o que eu disse domingo, no meio da mensagem, é que é interessante. Eu, quando criança, quando eu queria falar com um parente nosso, meu pai, né? Com um parente nosso que morava aqui em Friburgo, ele tinha que sair de casa, ir numa loja que tinha 3 gabines, gabine 1, 2 e 3. Ia lá no balcão, falava, meu senhor, eu queria ligar para Nova Friburgo, o número é esse aqui, eu dava um papelzinho com o número. Aí o cara, só aguardar, hein? Aí sentava lá e aguardava. Daqui uns 10, 15, 20 minutos, porque já tinha outro falando, meia hora, gabine 1. Aí meu pai ia lá, todo nervoso para falar logo, porque senão ficaria muito caro, né? Gabine 1, ele falava, quanto é que é? Era quase a conta de telefone de hoje, né? Então hoje as crianças não sabem o que é telefone. Eu duvido que uma criança hoje fala no telefone. As crianças falam no zap, falam não sei o quê, falam num monte de lugar. Menos falam, telefona para mim. Quê? O quê? Né? Quem telefona é os caras da minha idade. Né? Pô, me liga. Quem me liga? Né? O jovem não tem esse negócio de me liga. É mandar uma mensagem. É isso. Então, os jovens agora com o IA, então, pelo amor de Deus, é um negócio louco, né? É um negócio louco. E o que a igreja tem tentado fazer? Recrutar. E não adianta eu querer ser o cara. Recrutar essa juventude que está chegando, né? Adquirir o respeito delas, para que elas dê continuidade na pregação do Evangelho, nas festividades, né? Não adianta se você recordar a minha fala inicial, meu pai dirigia uma igreja com chão sem piso, parede de estuque e teto de sapê. A iluminação era lampião. O caminho era uma tocha na mão. Então, falar isso por um garoto de hoje é uma utopia, uma loucura, né? Então, a igreja, ela deve ter programas como esse, como tem o de vocês aqui. A igreja deve ter, e quase toda a igreja. A minha não tem ainda, né? A minha gestão não tem ainda, mas vai ter. Quase todas as nossas igrejas têm podcast, né? Ou então tem um canal no YouTube. Aí nós temos um canal no YouTube onde a gente continua falando do Evangelho. Eu, particularmente, não gosto de culto ao vivo ainda. Eu sou meio pesado de língua, então eu não gosto de criar polêmica, né? Então, eu tenho o culto, tem irmãos que estão doentes, que não podem vir à igreja. A gente libera o culto para eles e eles assistem em casa. O irmão está viajando e gostaria de, na hora do culto, não dá para ir lá na igreja onde ele está,
A gente libera o culto. Então, assim, alguns cultos de festa, a gente libera direto para o canal no YouTube. Né? A gente está gatinhando ainda, né? Estamos aprendendo a lidar com isso, né? Apesar de que tem alguns mais jovens que estão numa velocidade bem grande, a gente, né, com bom senso, só põe um pouquinho o pé no freio, né? Vamos devagar, e devagar a gente chega lá, devagar também é pressa. Após tantos anos de ministério e serviço, o que o senhor considera ser o maior propósito da sua vida? Olha, o meu alvo, eu não sei se eu vou conseguir atingir a pergunta que você fez, mas o meu alvo é encontrar com Cristo. A minha alma anseia um dia, quando acabar tudo isso aqui, eu ir para a glória e revelar minha mãe, meu pai, poder, se Deus me der o privilégio de ter a minha esposa, meus filhos, as pessoas que eu lidei aqui nessa vida e que ensinei o Evangelho de Cristo a eles. O alvo é esse. Isso, claro, que é o ápice do alvo, né? Mas o meu alvo aqui, ainda aqui nessa terra, é continuar pregando o Evangelho. Se Deus me der a oportunidade, eu quero abrir um colégio ali na área da catedral. Eu estou com muita dificuldade comprando os terrenos em volta, né? A gente não tem dinheiro, a gente compra, parcela, mas eu estou comprando. E eu tenho vontade de criar um colégio para a gente educar as crianças com um viés, uma linha, dentro daquilo que eu entendo que não é cercear o direito da criança de ser criança, mas trazer um ensinamento cristão. Os muçulmanos, eles, de modo, no meu ver, no meu entender, errado, mas eles ensinam muito para a gente. Porque uma criança muçulmana, desde que nasce, algumas vezes ao dia, se não me falha a memória, 3 vezes, ela é colocada de frente para Meca, Arábia Saudita. Então, ela é curvada, ganha do seu padrinho falando na nossa linguagem aqui, né, no Brasil, na tradição católica, um tapete. Ele é recém-nascido. E a mãe, vai que ser? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A criança tem, que aos 7 anos, ter lido o Alcorão todo. Qual é o cristão que impõe ao filho cristão ter que ler a Bíblia toda? A gente não impõe, né? A gente não impõe, a gente entende que as crianças têm um livre-arbítrio. A gente ensina, né? Bom, eu tenho 3 filhos, a gente ensina eles. Eu tenho o privilégio da minha vida toda ensinar, né? Difícil uma semana que eu não faço 3, 4, 5 pregação. E como é que eu vou pregar? Eu não posso ficar sendo repetitivo e falar a mesma coisa. Então, ninguém vai mais. Eu tenho que me virar, estudar, pedir graça a Deus, me preparar para, no próximo sermão, ter um atrativo para quem está me ouvindo. Então, como eu disse, eu tenho 3 filhos e todos eles foram ensinados. Eles estudaram em escola pública, a mais nova, que acabou estudando só em colégio particular. Mas os 2 mais velhos, todos, foram até o ensino médio na escola pública, né? E até um bom tempo atrás, a escola pública sempre foi muito boa, como deve ser hoje, né? Eu seria leviano em falar que ela não é boa hoje, não é verdade? Mas algumas coisas que a gente ouve, né,
que a gente debate, a gente tem mestre na nossa igreja, a igreja é completa, a igreja tem vários professores, tem psicólogo, médico, advogado, contador, tem tudo, né? Então a gente vai ouvindo, e algumas coisas que nos desagradam, porque alguns professores querem colocar a ideologia deles na cabeça das crianças, né? Por exemplo, vai dizer que a culpa, foi o que o professor disse à minha filha, a culpa desse país estar assim são dos seus pais, porque seus pais são misóginos, são machistas, né? São barristas, são isso, eles são da classe burguesa, e aí, a minha filha chegou em casa com a cabeça desse tamanho, e aí, nós vamos comprar, não, pai, não quero não. Você não quer comprar roupa nova? Não, não quero não. Quer comprar uma sandália boa de marca? Não, não quero. Quer ir comer no, sei lá, hoje tem McDonald's, né? No Bob's. Vai lá, minha filha, fazer um lanche no Bob's. Não, pai, cadê? Eu compro um hambúrguer, eu faço em casa. Eu falei, eu estou até gostando de você economizar. O que está acontecendo? Aí ela começou a abrir o coração comigo. A minha filha, eu levava ela na porta do colégio e ela me beijava para entrar. Depois dos ensinamentos, minha filha chegou a se afastar de mim, porque eu era um burguês. Eu nem branco sou, minha mãe é negra. Um burguês branco, opressor da sociedade que é vítima da gente. Mas isso foi ensinado, isso foi ensinado na sala de aula. Então, como a minha filha passou por isso, eu imagino que outras crianças passem, né? Eu não estou falando de um fato subjetivo, estou falando de um fato concreto, né? Então, nasceu um desejo no meu coração, se Deus me deu essa oportunidade antes de eu partir para, né, o andar de cima, se por acaso não conseguir, eu vou deixar tudo preparado para que se faça um colégio onde a gente possa ajudar as crianças, né? Ensinar os valores cristãos e não com imposição, ensiná-los para que eles decidam a própria vida, né? Decidam, as pessoas têm o direito de decidir. Eu não tenho o direito de impor a alguém os meus pensamentos, né? Eu não tenho esse direito de impor a alguém, né? Eu, por exemplo, né, ainda está na política ainda? Ou pode voltar um pouquinho? Pode. Então, eu, por exemplo, sei em todos os candidatos a presidente que eu votei. Se vocês não sabem, o Caiado, ele já foi candidato a presidente, o Ronaldo Caiado, né, em 1989. Ele era do antigo DN, se filiou ao PDS e foi candidato a presidente da República. Era um jovem, um garotão. E eu ouvi ele falando. Falei, gostei desse cara. E votei com ele. E depois eu fui votando. Depois veio... não tinha opção, eu votei no Fernando Henrique. Não teve opção, eu votei no Alckmin, no outro que foi ministro, foi governador de São Paulo, o Careca, que fugiu o nome, que era do PSDB. Aí me votando nessa janela, por aí, mas nunca votei com a esquerda. Sempre votei com os partidos de centro, porque não tinha partido de direita, né? Esse negócio de direita e esquerda se caracterizou muito agora de 2015 para cá. 2015 para cá. Antes, não. Então, esses dias eu vi o Silas Malafaia, que é das lideranças nacional, cara muito grande, por sinal, né? Mas ele, em 2002, ele estava abraçado com Lula, pedindo o voto do Lula, e falando, pastor, que eu não voto com o Lula, pastor, que não sei o quê. E lá, e o Lula vai salvar o Brasil. O Lula é o Lula. Eu nunca fiz isso. O rapaz que é senador pelo estado do Espírito Santo, é cristão também,
Fugiu o nome dele. Eu ia dar um ibope para ele aqui, né? Nem deu para dar. Magno Malta. Aí, vai dar um ibope aí. Magno Malta. Magno Malta falou em alto bom som na tribuna da Câmara. O Lula vai salvar o Brasil. Lula é o melhor, Lula é o maior. Lula. E depois mudou o pensamento. Eu não estou falando nem mal nem bem. Estou falando de pensamentos. Aí o Sila mudou o pensamento. Mudou o pensamento dele. Agora ele quer, porque quer, quase que rachar a cabeça da pessoa, enfiar o candidato dele na cabeça de todo mundo. Sila, se por acaso esse podcast chegar até eu não concordo com isso. Você tem a sua opinião e fala a sua opinião. Não que quem não é igual você, você é branco, tem um olhinho claro, né? Caucasiano. Eu sou uma mistura de branco e preto. Né? Mas qual o problema? Não, caucasiano, eu sou nada a ver uma coisa com a outra. Cada um tem o seu pensamento. Né? Eu sou cristão e prego o evangelho. Jesus disse assim, porque Deus, João escreve no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê vai se aventurar a crer. Você não vê Jesus. Você já viu Jesus? Eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus. Eu me aventurei a crer pela palavra dele, que está escrita. Né? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que a Bíblia está falando. Eu vou expor o meu pensamento, a minha crença, a minha fé, naquilo que eu acredito. E você vai ouvir e vai dizer, eu gostei do que o pastor falou, é isso mesmo. Ou você vai dizer, não, eu não concordo, eu não gostei. Nem por isso você vai perder o meu respeito. Está entendendo? Eu acho que a vida tem que ser assim. Inclusive o evangelho, inclusive a política. Em tudo que a gente faz. Ou você aceita o que eu falo, beleza. Se o mundo todo fosse branco, que mundo feio que seria? Né? Todo mundo gostasse de andar de preto na rua, que coisa feia. Não é mesmo? Então, cada um tem o direito, e isso que eu gosto em Armênio, né? O direito da escolha de querer ser ou não ser. Né? Enjoei de ser crente. Eu acho que eu vou para o inferno, que é mais quentinho. Vai, problema seu. Né? Esse negócio de ir para o céu, muitos anjos, muita harpa tocando. Eu vou para um lugar mais quentinho. O problema dele, foi isso que a Bíblia falou, meu irmão. Bom, mas a gente está chegando aqui no final da entrevista e nesse momento a gente separa essa parte, porque o senhor pode uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para aqueles que buscam permanecer firmes na fé, em meio aos desafios da vida moderna. Pode ficar à vontade, tá bom? Tá. A minha fala é que você tenha um encontro com Cristo. Não com a Assembleia de Deus, não com a Batista, não com a Presbiteriana ou com a Universal. Que você tenha um encontro com Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você não deve ir pela cabeça de pessoas, nem de pastores. Você tem que ir pela palavra, pela Bíblia. Leia a Bíblia, como disse, eu já citei aqui, Roberta McAllister. Ela é medicina para a sua alma. O meu conselho é que você tenha um encontro com Cristo, aceitando o sacrifício na cruz do Calvário, arrependendo dos seus pecados e tendo uma mudança de vida. Aí você terá o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que naquele grande dia se abrirá o primeiro livro e o segundo livro. E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, que é o segundo livro, essa pessoa, infelizmente, será lançada às trevas exteriores. Mas quem tiver o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz uma frase tão linda que eu espero um dia e luto por isso, e quero ser fiel até o fim para ouvir isso. Vinde bendito de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que no teu celeiro nunca falte alimento, que na sua mesa nunca falte o pão, que aonde você for, o Senhor vá à sua frente. Se por acaso o inimigo sair contra ti, por 7 caminhos fugirá da sua presença. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te dar graça. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais Ele fará na sua vida. Confia no Senhor, fica com Deus. Um abraço, foi um prazer enorme estar aqui com 2 pessoas maravilhosas. Me deixou falar aqui à vontade. Eu tomei quase que o tempo todo. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Um abraço a todos. A gente agradece, pastor. Muito obrigado por sua presença, por dedicar esse tempo aqui conosco, compartilhando suas histórias. Foram muito boas as experiências. Foi uma conversa bem edificante. E agradecemos vocês também que tenham nos acompanhado, compartilhado, curtido, comentado todos esses últimos episódios. E quero chamar vocês também para assistir o próximo episódio, tá bom? Não esqueça de compartilhar com quem você acredite que vai gostar de assistir essa entrevista. E espero vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.